Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula do concurso CEASIC de Sergipe. Hoje nós iremos dar início ao conteúdo de História de Sergipe para o concurso de vocês. Aqui no nosso canal a gente vai ter conteúdo de atualidades, História de Sergipe e Geografia. Então você que quer um material completo, focado no edital, aqui no nosso canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, aperta no sininho. Isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo. Aqui nós teremos esse conteúdo completo para vocês. Dizer também que a nossa apostila já está disponível, então você que quer um material completo, com conteúdo, mas questões comentadas, voltado especificamente para esse concurso da banca FGV, fala com a gente através do WhatsApp, que eu sempre deixo aqui na descrição, e aí você pode adquirir esse material, que eu garanto a vocês é um material focado, que traz um conteúdo bem completo para a sua preparação, beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Então, essa parte do edital começa falando sobre o período pré-colonial, mais especificamente os indígenas em Sergipe. Então vamos lá. A colonização do Brasil ela começa em 1500. O que ele está pedindo aqui é para a gente falar antes. Então vamos falar sobre os povos indígenas que habitavam o estado de Sergipe, beleza? Então olha só, a gente precisa entender que esse termo é chamado de pré-colonial ou pré-cabralino, tá? Pode ser utilizado um termo ou outro. O que a gente precisa entender para começar a pensar os povos indígenas em Sergipe? Eles são, diversos. São vários povos que habitavam a região. Eles vão ter, sobretudo, dois troncos linguísticos. O que é um tronco linguístico? Como se fosse uma variação dentro, certo, de uma mesma língua. Então, como a gente tem as línguas latinas, português, inglês, espanhol, alemão, não são todas línguas latinas, nos povos indígenas também. Então, você tem dois troncos. São os troncos dos povos tupi. E os outros são os dos povos Macro-G ou Tapuia. Dentro desse tem uma variação imensa. E aí, no estado de Sergipe, o principal povo são os Tupinambá. Eles são um povo extremamente guerreiro. São conhecidos por conta disso. Então eles vão ter exatamente uma relação guerreira com os europeus quando eles tentam se estabelecer através do conflito. Então os Tupinambás eles vão estar ocupando o litoral, tá certo? Então os Tupinambás ocupavam principalmente o litoral. São os únicos? Não. Sempre que falar sobre povos indígenas, lembre disso, são diversos. Inclusive, existia guerra entre eles, beleza? Então, se cair na sua prova falando assim, os índios viviam pacificamente entre si. Negativo. Inclusive, os portugueses eles vão se utilizar dos conflitos para se aliar com um povo para atacar o outro. Então, grava esses três povos indígenas que habitavam Sergipe. Tupinambá, mais para o litoral. Arabaticara, mais na região do Agreste. E os Cariri, mais para o interior. Beleza? Então, esses três povos, eles são bem importantes. Outra característica, e como era o modo de vida deles? Era o chamado modo de vida seminômade. Então, vamos lá. Nomadismo é quando você vive mudando de local. Então, você não tem uma moradia fixa. Nós somos seres sedentários. O que é um sedentário? Aquele que vive num lugar. Hoje a gente fala sedentário, a pessoa que não faz uma academia, não faz uma atividade. Não. Todo mundo que mora numa casa, você é sedentário. Nômade é aquele que vive andando, certo? Então, ele para num lugar, vai para outro. Se ele é um seminômade, significa ele nem é totalmente sedentário e ele nem é totalmente nômade. Então, ele vai ficar no local, consegue se estabelecer, mas se a condição de vida muda muito, ele precisa migrar. E aí, principalmente, ele tem duas características, certo? Vamos lá. Que é a criação de animais de pequeno e médio porte. Então, animais pequenos, sobretudo uma capivara, esses animais pequenos. E a agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Você planta para comer. Então, por exemplo, você vai plantar a principal alimento plantado pelos povos indígenas no Brasil como um todo, no Nordeste brasileiro. A mandioca, a nossa macaxeira. Então, era o principal alimento. Então, você vai plantar ali. E por que eu estou dizendo isso? Grave para sua prova. Os indígenas plantavam em larga escala para vender. Não, eles plantavam para consumir. Aliado a isso, eles também faziam caça e coleta. Por quê? Porque isso não acabou. Não acabou a caça e a coleta. Você vai manter a caça e a coleta. Associado a isso, criação de animais de pequeno e médio porte e plantação, agricultura de subsistência, ok? Então essas são características importantes para a gente conseguir entender como eles sobreviviam aqui nesse local. E aí eles tinham
uma vida muito ritualística, certo? Uma religião politeísta. Inclusive, eles praticavam a antropofagia. O que é isso? Comer carne humana de maneira ritualística. Então, você vai comer o braço do guerreiro para conseguir a força do guerreiro, o cérebro do guerreiro para conseguir a inteligência e por aí vai. Então, isso não é canibalismo. Canibalismo é quando você come para se alimentar. Não é isso. Eles comiam de maneira num ritual, ok? Então, isso é importante para você conseguir entender como é que eles viviam aqui no estado de Sergipe durante esse processo pré-colonial, no Brasil e em Sergipe especificamente. A gente vai ter, inclusive, 2 povos indígenas específicos de Sergipe que vão ter muitos conflitos, para vocês gravarem também, que são os Boimé e os Carapotó. São povos de troncos linguísticos diferentes que vão entrar em conflito constante, tá certo? Isso é pra gente entender. E aí, por exemplo, o conflito, um Boimé capturou um Carapotó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, um guerreiro desse e vai, num ritual, comer o guerreiro desse. Entenderam? Esse que acontecia. Pausa para água. E para dizer que você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente. Espalhe o boato. Poste o vídeo, uma foto no Instagram, marca o professor. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer. A outra forma é quando você adquire um dos nossos materiais. Então, você adquirindo a nossa apostila, o nosso aulão também que a gente vai ter de revisão lá pertinho da prova. Tudo isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo. E também quando você ajuda através do Pix, que sempre fica aqui na descrição. Você pode doar com qualquer valor. Assim você faz o nosso projeto crescer cada vez mais. Beleza? Vamos embora. Vamos falar agora, pensar o seguinte. Primeiro, vê só. Quando a gente fala sobre os povos indígenas, a gente vai falar depois sobre as guerras, tá? Mas uma coisa que eu quero que você pense e lembre. Existe uma influência muito grande dos povos indígenas, ainda hoje em Sergipe. A começar, o nome Sergipe é um nome indígena, que é o Rio dos Siris, ou Ferrão do Siri. Tá essa relação. O principal indígena Tupinambá que combateu os portugueses, Sirigi, está no brasão de Sergipe. Então, uma coisa que você não pode dizer jamais, e eu digo isso porque é batata de cair em prova. Eles dizem assim: os povos indígenas tiveram influência muito grande, mas por conta da dizimação, do massacre, hoje em dia não existe mais elementos de Sergipe indígenas na cultura de Sergipe. Isso está falso, certo? Onde é que a gente pode ver elementos indígenas? No nome, a gente já falou, na língua, na culinária, quando a gente come uma macaxeira, na cultura. Tudo isso é elemento indígena para a gente pensar, beleza? Até quando você vai lá e toma um banho, toma muito banho por dia, isso é característica indígena. Então, se você anda e vê todo mundo limpinho e cheiroso, isso é cultura indígena, não se esquece disso, ok? Então, essa relação é muito importante. E aí, para a gente entender mais, nós vamos ter, hoje em dia, uma presença ainda muito forte dos povos indígenas. Como é que a gente vai ter isso? Nas comunidades indígenas que habitam o território sergipano. O principal povo sergipano, indígena em Sergipe, são os Xocó. Eles têm a sua comunidade preservada, inclusive é quando se consegue uma demarcação de terra. Para que demarcação? Para entender que naquela região você não pode ter exploração, você não pode ter invasão, você não pode ter especulação imobiliária. Naquela região você tem uma preservação para os povos indígenas que ali vivem, tá certo? Os Xocó são os únicos povos? Não. Tem também os Fucaxó, que são outro povo, inclusive é um povo indígena que há pouco tempo conseguiu a sua demarcação de terra. E isto é bastante importante, tá certo? Agora, muito importante, esses são os que nós chamamos de povos indígenas aldeados. Só existem eles? Não. Existem também o que nós chamamos de povos indígenas em retomada. O que significa isso? São aquelas pessoas que vivem nas cidades, mas sabem que tem na sua descendência indígenas. Então é muito comum, e talvez você que esteja me assistindo agora tenha um caso desse, ou você ou próximo de você, que é aquela pessoa que tem traços indígenas e que talvez a avó, a bisavó dele, ele sabe que veio do interior, ele sabe que veio de uma comunidade indígena, mas ele não tem registro. Por quê? Porque foi apagado. E isso foi uma política de Estado, minha gente, durante muito tempo, apagamento histórico. Pegava a pessoa, chamado de apresamento ou pego no laço, certo? Se você conversar com sua avó, bisavó, avô, bisavô, talvez eles saibam histórias desse tipo. Era a pessoa pega no laço
E aí o que vai acontecer? Ela vai tirar o nome, então ela vai ter um nome tipo Maria José, que é um nome, vamos dizer assim, não é bem comum. Maria José da Silva, e ela não tem mais registros históricos. Ou seja, quando aquela pessoa vem a falecer, tudo que ela sabe é apagado. Então isso foi uma política de Estado que faz com que vários elementos da cultura indígena sejam apagados da história de todo o povo brasileiro, e no caso de Sergipe também, inclusive por quê? Porque Sergipe é o estado com menor população indígena do Brasil. Em Sergipe, apenas 4.700 pessoas no último censo se identificaram como indígenas. Então, é a menor população do Brasil. Isso é o quê? É fruto de uma dizimação que aconteceu e também fruto de uma perseguição, de um apagamento histórico que aconteceu nos últimos anos, né? No último século, e há muito tempo a política de Estado do nosso país por conta disso. Então, quando você for lembrar, lembre sempre disso, que a gente tem tantos povos aldeados, que são principalmente Chocó e Fucaxó, mas também os povos indígenas em retomada. E essa relação dos povos indígenas, ela é muito importante. Para quê? Para a gente conseguir entender que boa parte dos elementos indígenas que existem hoje na nossa cultura, eles foram passados oralmente. Eles, em geral, não está num livro de história. Eles são passados oralmente, de mãe para filha, e por aí vai, pai para filho, e por aí vai. Sabe aquela avó que sabe mexer com as ervas e tal? Isso, como é que você passa isso? É na oralidade, é essa transmissão que vai fazendo que as coisas cheguem mais longe. Beleza, meu povo? A gente vai ter mais aula aqui no canal. Segue a gente, tamo junto e forte abraço. E quiser apostila, material, fala com a gente através do WhatsApp. Tamo junto.